E enquanto regiões do Brasil anunciam restrições de circulação por causa do Covid, o Reino Unido já projeta a retomada da vida normal. A diferença está em como a pandemia foi encarada nos dois países. Por lá, quando casos da doença começaram a ser registrados, há pouco menos de um ano, o governo não levava os riscos tão a sério. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson mudou a postura, o que vai permitir a imunização de todos os adultos até o final de julho. Até o momento, cerca de 30% da população britânica já foi vacinada. E de Londres, a correspondente Denise Odorice conta como foi o caminho para o sucesso da campanha de vacinação no Reino Unido. Cerca de 20 milhões de pessoas vacinadas, a terceira maior taxa per capita do mundo. O programa de imunização britânico contra a Covid-19 é visto como um exemplo mundial, um modelo da eficácia de políticas públicas. Mas o mesmo governo também acumula uma série de falhas no combate à pandemia. Boris Johnson e seus ministros afirmam ter sido liderados pela ciência, mas muitas vezes tarde demais e de maneira inconsistente. O custo dos erros é medido em vidas perdidas. Mais de 130 mil vítimas desde 6 de março do ano passado, quando o Reino Unido registrou a primeira morte pela doença. É a quinta maior taxa de mortalidade do mundo. Números que refletem escolhas políticas, muitas vezes desastrosas. Março de 2020, quando o mundo alertava para os riscos da nova doença, Boris Johnson se gabou de apertar a mão de doentes com Covid-19 em um hospital. Poucas semanas depois, o primeiro-ministro testou positivo. Passou uma semana internado. Foi transferido para a unidade de terapia intensiva. Ao receber alta, revelou que houve momentos em que achou que poderia não sobreviver. Mesmo assim, a sequência de falhas se acumulou. Houve negligência na situação dos asilos. Fronteiras não foram monitoradas adequadamente. A infraestrutura de testes e de rastreamento de contatos não atendeu às promessas. Para o especialista em políticas públicas, Tom Sass, o maior equívoco do governo foi sair do primeiro lockdown cedo demais, o que permitiu a chegada de uma segunda onda devastadora que o país ainda luta para enfrentar. A comunicação também deixou a desejar. Regras complicadas, mensagens mistas provocaram confusão entre os britânicos e dificultaram o cumprimento das restrições. No fim do ano, os casos e mortes dispararam. Foi num dos piores momentos da pandemia que o Reino Unido virou a página mais importante da crise do coronavírus. No dia 8 de dezembro, o país se tornou a primeira nação ocidental a começar a campanha de imunização. Não à toa, a data foi chamada por aqui de Dia da Vitória. A imagem de Meg Keenan recebendo a vacina da Pfizer correu o mundo e se tornou um símbolo do combate à Covid-19. A sucessão de erros dos meses anteriores foi substituída por uma campanha ambiciosa, com logística de dar inveja. Grande parte do sucesso britânico é atribuído ao apoio ao desenvolvimento e à capacidade de produção das vacinas em território nacional, o que ajuda a evitar problemas de fornecimento como os enfrentados por outros países. As autoridades também foram ágeis no processo de regulamentação dos imunizantes e, de acordo com especialistas, acertaram mais uma vez ao adotar um intervalo maior entre as doses para vacinar mais gente em menos tempo. Muitos se perguntam se os acertos do presente serão capazes de amenizar as falhas do passado. Para Tom, a probabilidade maior é que sim. Acredito que o governo não terá uma mancha muito grande em seu histórico, porque ao fim de uma crise, as pessoas se lembram de como ela terminou. No caso do coronavírus, o sucesso da distribuição das vacinas é o que deve permitir que a vida volte ao normal.